E como a gente está sem a lista, né, eu vou ter que colocar os 64. Então, deixa eu pegar os pontinhos aqui para ir copiando.
Esse é o gráfico de uma função, né, que está na sua camisa aí. Vai ilustrar um pouquinho do que a gente vai ver na aula de hoje. Tá, a função ali é Função f de x. não, na sua camisa. Mais. Esse é o gráfico. É porque eu estava explicando para o pessoal, esqueci o microfone, então. Não. O som aqui, fone hoje. Não é o gráfico da função? Não, eu sou X mais deslocado, né? Eu vou dar um cálculo que tem a ver com limites infinitos, estava aqui ilustrando. Tá certo. No inglês não é fluente não. Como? Meu inglês não é fluente não, mas matemática deu pra. Esse aqui é um trecho de um filme, aquele do Senhor dos Anéis. Não assisti nenhum. Nenhum. Tem o primeiro filme, eles estão passando por uma ponte e tem um monstro seguindo eles. Aí o mago do grupo ele manda todo mundo se embora e o mago volta e fala pro monstro: você não passará, para quebra a ponte. Aí em inglês aí, shall not pass. Você não passará. Aí Mas isso não serve pra gente não. Se fosse. Normalmente eu poderia só se fosse no dia da prova final, naquela motivação. Naquela pressão psicológica. Não, não é para vocês, não. Só para ilustrar a aula de limites infinitos que eu vou dar mais tarde. Ai. Vamos lá. A ideia aqui é a seguinte: vão ser todas formulazinhas que a gente vai ver hoje, bem parecidas, e uma delas vocês até conhecem. Certamente você vai adaptar algo que você já conhece. Vocês já estudaram média aritmética, não foi? Somando os valores, dividindo pela quantidade de valores. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero tentar fazer uma espécie de média de uma função. A gente vai trabalhar com uma função contínua, isso que eu vou falar para vocês. Basicamente, o nosso curso, até a segunda avaliação, mais da metade da segunda avaliação, só vai envolver funções contínuas. Certo? Então, se uma função é contínua, eu posso particionar ela por contínuos no intervalo AB. Contínuo no intervalo fechado. Tem que ter começo, tem que ter fim, para a gente brincar melhor. x1, x2 é uma estratégia que eu venho fazendo. x menos 1, x xn é o último. E o x0 é o primeiro. A ideia vai ser a seguinte: vamos separar esses camaradas em intervalos de mesmo tamanho. Qual vai ser o tamanho de cada intervalo desse? Se eu tivesse 3 pontinhos, 3 partezinhas. Se eu tivesse 3, eu ia pegar todo o intervalo e dividir por 3. Seria um terço. Um terço se fosse um tamanho mínimo. Tá. Né? Se o meu intervalo fosse de tamanho 5, ia ficar 5 vezes. Tá, seria x por 3. Eu pego tudo e divido pela quantidade. Então eu pego tudo, qual o tamanho todo? É o final menos o inicial. Final menos o inicial, B menos A. Divido pela quantidade. E isso aqui vai ser o tamanho do meu intervalo. Delta x para tudo I. Então eu quero todos do mesmo tamanho. Aí você pega o tamanho total, que é B menos A. Tamanho B é de 0 até B, tamanho A é de 0 até A, B menos A é o intervalo que a gente está trabalhando. Divide por N, que é a quantidade de pontos que eu quero. Aí eu vou calcular a média aritmética desses pontos. Só desses, por enquanto. Como é que eu calculo a média aritmética? Eu quero calcular a média aritmética dos valores das funções nesses pontos. F de x1, F de x2, todos os Fs. Então a média aritmética, vou botar assim, ela vai ser a soma dos valores da função f de x1 mais f de x2 mais f de x3 mais papapá, mais até o
que é que eu vou fazer? Eu vou trocar esses dois caras bem aqui, ó. Tá. Se eu trocar esses dois caras bem aqui, eu vou ter que M vai ser igual a V menos A sobre delta x I. Só que não é o mesmo valor para todo I, então eu vou chamar só de delta x agora. A mesma, não precisa distinguir para cada I. Então a minha média, ela vai passar a ser f de x1 mais x2, tem pouco espaço, eu vou meter uma reticência no começo. F de xn dividido por b menos a sobre delta x. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Nós vamos ter que essa média vai ser, vou botar aqui para esse espaço. Média vai ser igual. Só uma coisa aqui que eu acabei deixando um pouco de espaço, para um pouquinho. B menos A sobre delta x. Dá para entender assim? Só fiz botar linear para poder caber nesse espaço pequeno que eu deixei. Repete essa primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, delta x vai para cima, delta x vem para cima, f de x1 mais f de xn repete, multiplica por delta x sobre b menos a. O que é que eu vou fazer agora? Soma de rima. Foi o que a gente aprendeu. O que é que eu quero dizer sempre quando eu falo de soma de rima? Eu quero que esses pontos sejam vários, sejam muitos, sejam tendendo ao infinito. Então eu vou fazer o limite. Eu vou fazer essa soma de aqui, eu vou colocar o limite. Quando ele tende ao infinito. De modo que o delta x tende a zero. O que acontece quando a gente faz isso? Que a gente vai ter uma soma de valores de 1 até n, com n tendendo ao infinito. Soma de rima. Só não está naquele círculo somatório porque aqui eu destrinchei a soma. Então, isso é uma forma que eu posso escrever na forma de integral. Então, quando a minha função é contínua, eu posso não pensar na média por pontinhos, mas a média para a função toda. Um valor médio que representa esse camarada. Então, essa média, deixa eu colocar aqui do lado, ela vai ser integral de A até B. Na verdade, B menos A é constante, posso botar logo para fora. Então, vai ficar aqui 1 sobre B menos A, já se livra dele da integral. Integral de A até B. Somazinha seria f de x, delta x é dx. Lembra que quando eu falo soma de rima, eu estou fazendo assim, ó, o limite, quando ele tende ao infinito, delta x e tem que tender a zero, essa que a gente fazia nas aulas passadas. Somatório de igual a 1 até n, não era assim? Por que não tem um somatório ali? Porque eu abri a soma. Então a gente está com o limite, quando n tende ao infinito, delta x tendendo a zero, da soma f de x1 mais f de x2 mais f de x5. Eu só não coloquei no ciclo somatório, mas é a mesma coisa, né? Então ali aparece basicamente a soma de rima, a minha função com aquela constante ali multiplicando. O que é que isso aí significa? O que é que isso aí significa? Eu consigo achar um número que vai representar basicamente todo esse conjunto de valores. Esse valor médio de uma função, ele é muito usado em aplicações, por exemplo, na estatística. Vocês estão estudando estatística agora, é isso? Na disciplina de estatística, vocês... Cadê o delta x na integral? Delta x ele se transforma em dx. Dx é um delta x. Dx é o delta x. O delta x, né? Perfeito.
Voltando, vocês estão estudando lá em prova de estatística e probabilidade, acho que vocês estão no começo na estatística descritiva, né? Média, mediana, moda, variância, desvio e padrão. Eu não sei como é que é o programa de vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão estudar algumas distribuições estatísticas, dentre elas a distribuição normal, talvez a textura, tipo quadrado. Essas distribuições, elas são funções, olha para cá, olha para cá. Essas distribuições são dadas por uma função, que a área sobre o gráfico dela, total, vai valer 1. Aí você vai poder achar valores médios em intervalos. Aí a média da distribuição. Se você fosse fazer na prática, na raça, você ia ter que calcular a integral. Mas a distribuição normal é tão usada, mas ela é tão usada que ninguém faz mais integral. Assim, 95% dos cursos não faz mais integral para resolver problemas de distribuição normal. É tudo tabelado. Tem uma tabela com os valores. Então vocês vão aprender a ler essa tabela e tal. Mas o que eu quero passar aqui para vocês é: os valores daquela tabela vêm do integral. Então você tem outras distribuições, como aqui quadrado, student, e tem aí todo um estudo para a construção de distribuições, que tudo se baseia no cálculo de integral. Certo? Essa daqui, por exemplo, é a forma que a gente usa para calcular o valor da média. Teorema do valor médio para integral. O que é que diz teorema do valor médio para integral? Eu vou ilustrar aqui e vou botar a fórmula aqui, depois eu resolvo o exemplo. Teorema do valor médio para integral diz o seguinte: olha, se você tem uma função contínua definida no intervalo fechado, você sabe calcular a área dessa curva, não sabe? Você sabe calcular. A gente aprendeu a calcular a área limitada dessa curva do eixo X de A até B. Essa área você calcular. O teorema é o seguinte: olha, existe um valor C, deixa eu pegar outra coisa para concluir. Existe um valor aqui C que está no meio entre A e B. Com certeza, se a função for contínua, com certeza existe algum valor entre A e B. Está ok. Se você calcular só o valor de f de C, vai dar o valor dessa f, é base vezes a altura, né? A até B vezes essa altura. É como se eu pudesse representar a área da figura toda pela área desse retângulo aqui, ó. Um retângulo representativo. Mas você só calcularia A, C, B, C, B, C. Repare que eu peguei aqui um retângulo que tem espaço que está faltando para a coisa que eu quero, tem espaço sobrando, né? Eu tenho um pouquinho, perdi um pouquinho. Então, se a minha função é contínua, eu consigo achar um ponto no meio, tal que a área desse retângulo ela é igual à área dessa curva. Como é que eu calculo a área só desse retângulo? Retângulo tem base que vai de A até B, que a gente viu ali que a gente calculou sendo B menos A, vezes F de C. Isso é a área do retângulo. Como é que eu calculo a área sobre essa curva aqui? Aquela integral que a gente já aprendeu, né? Da soma de rima. Integral de A até B, F de X dx. Então, o teorema do valor médio da integral é o seguinte: olha, essa média que você calculou, existe um cara C dentro do intervalo, existe um C pertencente a um intervalo AB, tá ok. F de C vai dar aquela média. Pega esse B menos A multiplicando, passa dividindo. 1 sobre B menos A vezes a integral de A até B, F de X dx. Da moral da aula de hoje, primeira parte, vai ter outro conteúdo, mas o primeiro conteúdo que a gente vai ver é o seguinte: primeiro, eu posso achar um valor médio de uma função no intervalo fechado, se a minha função for contínua. Segundo, esse valor médio, com certeza existe um valor C dentro do intervalo.
intervalo que assume esse valor. Então, são as duas perguntas que eu posso fazer para vocês: qual o valor médio de uma função e qual o valor do intervalo que assume aquele valor médio. São as duas perguntas que a gente faz com relação a esse assunto. Alguma pergunta até aqui? Vamos ver na prática como é que funciona. O problema é que o exemplo precisa de espaço, né? Acabei pegando o espaço do exemplo 1. Posso apagar minha aqui para resolver o exemplo 1? Solução. Exemplo 1. O que é que diz o exemplo 1? Seja f de x igual a 1 mais x ao quadrado. Vamos achar o valor médio dessa função no intervalo de menos 1 a 2. O valor médio dessa média aqui, certo? O valor médio dessa média. Vou botar aqui certinho. Então, o valor médio podia botar um símbolo para cá, acho que o livro usa FI. Faz. O valor médio da função F. Isso aqui vai ser a nossa fórmula. 1 sobre B menos A, integral de F de x dx, avaliado de A até D. Substituindo os valores. Quem é o B? 2 menos quem é o A? Menos 1, integral de menos 1 até 2, f de x, 1 mais x ao quadrado dx. Não é tão difícil se pegar. Quem vai ser o valor médio dessa função? Vou denotar como o grupo chama de fn. Aqui vai ficar 1/3, concorda comigo? Menos com menos mais, 2 mais 1, 3. Quem é integral de 1 mais x ao quadrado? A gente já aprendeu a fazer isso aqui? Que já, né? Faz separadamente. Quem é integral de 1x, integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. E a gente avalia de menos 1 até 2. Teoria fundamental do cálculo para encerrar. Pega a minha função e aplica o valor final. 2 mais 2 ao cubo sobre 3, menos a minha função aplicada ao valor inicial. Menos 1 mais menos 1 ao cubo sobre 3. Dado final. Valor médio da função f, 1/3, e multiplica. Menos com menos, mais. Então, 2 mais 1, 3. 2 ao cubo, 8. Menos 1 ao cubo, continua menos 1. Então, aqui é menos 1/3. Com esse menos de fora, mais 1/3. Então, ficou 8/3 mais 1/3. 9/3. Nove dividido por 3 dá 3. 3 mais 3, 6. 6 vezes 1/3 é 6 dividido por 3. Dá 2. Clean, né? Normalmente os exemplos que a gente faz em sala são assim. Eu mando para casa para ficar aquele mais provavelmente de conta. Aqui é simples, é para poder iludir vocês, achar que a matéria é fácil. Porque o importante aqui não é a gente focar nos cálculos, é a gente focar no processo, na forma e na aplicação dela. Então, vejo que muitas das questões que vocês fazem, que tem uma álgebrazinha a mais, essa álgebra não é matéria de cálculo, né? É matemática básica. Aqui do cálculo é isso aí, ó.
cálculo a gente bota outros exemplos mais gostosinhos que é para ver se vocês sabem fazer conta também. Exemplo 2. Encontre C dentro do intervalo menos 1 e 2, tal que f de C seja igual ao valor médio da função do exemplo anterior. Então, eu quero descobrir quem é um C dentro desse intervalo. Desculpa. Tal que a gente vai ter esse nosso resultado. Como é que eu faço para descobrir esse C? Substitui o valor que a gente tem, né? A gente tem o valor da média. A gente pode usar aí a nossa cálculo. A gente encontrar a média desses dois pontos aí. Não tem como não. É porque nem sempre ele fica bem no meio, sabe? Então, Tá. obrigatoriamente fica no meio. E aqui eu teria algo mais ou menos assim, ó. Substituir na forma. F de C é igual a 1 sobre B menos A. Ou então eu posso até montar logo isso aqui para vocês podem usar como fórmula. Ou ainda, para a gente não usar aquele valor logo de cara. Você pode visualizar isso aqui assim, ó. Pega esse, vê dessa forma. Não precisava ficar aqui em cima. Escrevendo dessa forma, o que é que a gente vai ter? B menos A vezes f de C é igual a integral de A até B f de x dx. B menos A a gente já calculou, não foi? Aqui embaixo, ó. B menos A, B menos A, B menos A, vale quanto? 3, né? B menos A é 3. 3 vezes f de C é igual a essa integral aqui. Integral de A até B, f de dx. Basicamente é o mesmo valor que a gente tem. Fazendo trabalhar mais. Volta. Pega esse cara aqui mesmo, que eu já calculei ali. F de C 1 sobre B menos A, integral de A até B, f de x dx. O ponto gato é isso aqui. Isso aqui a gente já calculou. Não precisa calcular de novo. 2. Quem é f de C? Eu vou pegar a minha função e antes de x eu vou colocar o valor de C. Então f de C vai ser 1 mais C ao quadrado. Isso tem que ser igual a 2. C ao quadrado é igual a 2. Mais ou menos 1. Mais ou menos 1. Como? Mais ou menos 1. Não entendi. Raiz de 1, né? C ao quadrado vai ser cuidado. Quando o quadrado passa para o outro lado, ele vai mais ou menos raiz quadrada de 1. Então C vai ser mais ou menos 1. Eu estou confuso se esse C pertence ao intervalo fechado ou ao aberto. Se ele pertence ao aberto, se ele pertence ao fechado. Então são os dois valores. Se está no intervalo fechado, então existem não apenas um, né? No caso aqui existem dois valores, menos 1 e 1. Porque tanto menos 1 como 1 pertence a esse intervalo. Cuidado, pode acontecer de você achar dois ou mais valores por C, só que algum deles cair fora do intervalo. Chequem isso, por favor. Com menos 1 pertence ao intervalo.
e pertence ao intervalo, ambos são solução. Então, tem um só valor, tem dois, né, nesse caso. A existência não é única. Mas faça essa checagem, dizem que acontece isso. Nós entre dois, o senhor só jogou as informações que o senhor já tinha, né? Aqui a gente já calculou a média. E o FC E o F de C é o valor da função, no lugar do X é o valor do C, que a gente quer encontrar. Então, basicamente, questões sobre esse assunto, o que eu posso cobrar é isso. Não tem nada diferente disso, não. Ok? Essa aqui eu queria botar outra na primeira prova. Era uma aplicação também, que não deu para a gente comentar. Aí vai ficar para a segunda prova. Aí no próprio livro tem aplicações mais aprofundadas em física, estatística. Eu não vou me atentar para isso não, vou deixar vocês verem isso nos professores específicos dessas áreas. Ok? Alguma pergunta aqui? Muita complicação, não. Aplicação de fórmula, né? Aplicação de fórmula, a gente se prendeu esse primeiro momento mais à aplicação de fórmula. Então a gente viu as fórmulas de áreas, volumes, comprimento de arco, superfície, só de revolução, e agora o valor médio de uma função. Então, para a primeira prova seria a aplicação de fórmula, de igual integral. Agora, já para a segunda avaliação, a gente vai entrar em técnicas de integração. Técnicas de integração. Posso apagar aqui? Lembrando que a lista 2 ainda não está pronta, mas vocês já podem começar a resolver, viu? Não é porque a lista não está pronta que você não vai resolver. É o desmento do professor que fala assim. Foque na lista de avaliação. A lista de avaliação. É o mesmo que tem professor da universidade antigamente, né? É porque a lista não está na você xerox. vai usar isso como desculpinha para não fazer a lista só porque ela não está Não está na xerox. Não é porque a lista não está na xerox, né? Desculpa você não ter feito. Isso aí, desculpa. Então, nós vimos uma técnica de integração até agora, então a revisão, né, que vocês já estavam lá no cálculo 1, para a técnica da substituição. A hoje nós vamos uma integração por partes. E a integração por partes? Qual é a motivação dela? Motivação é a regra do produto. Motivação é a regra do produto na derivada. Lá na derivada você aprendeu o seguinte, olha, se eu tenho o produto de duas funções, f de x vezes g de x, f vezes g, e eu quero derivar isso aqui vai ser a derivada de f de x vezes g de x mais f de x vezes a derivada de g de x. Lembra disso? Derivada do produto, não sei se vocês aprenderam. Tem professor que ensina assim, f de x vezes g
derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Não é isso aqui? O que é que eu vou fazer? Eu vou trocar algumas posições aqui. Eu quero deixar esse cara sozinho. F de x, G de x. Isso aqui vai ser igual a esse cara, F de x, G de x, menos esse cara, F de x, G de x. Entenderam o que eu fiz aí, sim ou não? Calma aí. Sim ou não? Primeiro eu troquei os dois de lugar. Quando troquei os dois, não precisa mudar nada. Aí esse cara que eu passei para o outro lado. Ele está positivo, quando vai para junto com esse cara, ele vai para lá negativo. Por que eu fiz isso? Porque era para eu integrar. Integra de um lado, integra do outro. Integrar a diferença é a diferença das integrais. Normalmente, quando a gente estuda isso, a gente faz U igual a F de x, V igual a G de x. Então tem um tal do número, que é o F de x dx. E um V', que é o G de x, dx. Para ficar mais fácil a gente compreender a fórmula. Então, isso aqui fica integral de U dv igual a integral de uma derivada. Aqui eu estou integrando um camarada que está derivado. É a primitiva de uma derivada. Os processos inversos, isso é nulo. A grosso modo, quem está assistindo isso aí, que entende cálculo, deve estar se concentrando todinho. Mas didaticamente falando, a gente pode falar desse jeito. Né? Então, U vezes V menos a integral de V du. Essa é a forma que a gente vai trabalhar. E ela serve para quê? Para quê? Normalmente tem integrais que você não sabe calcular uma parte da função. Você sabe derivar, mas não sabe integrar. Então o que é que você faz? Com essa técnica aqui, você deriva um camarada e integra outro. A gente usa muito com essa estratégia. Olha, se eu estou com muita dificuldade em tentar integrar, eu não sei quem integrar nesse cara, eu vou tentar derivar. Derivar talvez seja o caminho. Eu só quero destacar uma coisa. Lá no cálculo 1 vocês aprenderam regras de derivação. Regra de derivação é assim. Apareceu uma situação como essa, aplica e usa que vai dar esse resultado. Em integral, a gente está vendo técnicas de integral. Em técnica, nada garante que o que você vai fazer vai dar certo. Então, é um esquema de tentativa e erro, certo? Eu vou dar ferramentas para vocês tentarem e ver se sai algo interessante para vocês. Por exemplo, eu quero calcular um exemplo. Calculo integral de x seno x dx. Uma das características que você vai identificar que possa motivar você a usar a integração por partes é o produto de funções.
Você está vendo duas funções multiplicando, você pode pensar assim, opa, vou tentar fazer o método da substituição, foi o que eu aprendi. Tem nada a ver uma com a outra. Não tem um que eu substituo aqui que vai envolver a outra função. Um é só o x e o outro é seno de x. Não tem uma substituição que eu imagine que dê certo. Professor, chama seno de x de 1, que vai ser o d1 arcseno. Complicado, sabe? O x aqui vai ser arcseno. Não. Eu vou olhar para esses dois camaradas e pensar o seguinte, olha, se não tivesse esse x, eu saberia calcular. Se não tiver o x, eu sei calcular essa integral. Como é que eu vou fazer para assumir com esse x aqui? Aí eu vou me lembrar aqui da integração por partes. Olha, eu posso pegar alguém que eu não quero e derivar ele. Criar uma nova integral que vai ter a derivada dele. Eu vou fazer isso. Eu vou chamar, nessa minha brincadeira, u vai ser o x. Quem vai ser o v? Eu sei lá. O v não aparece. Olha o primeiro membro, essa aqui, olha para cá. O v não aparece. Eu não sei quem é o v. Eu consigo identificar o dv. dv é alguém que eu vou ter que integrar. Então, o meu dv seno de x dx. Esses dois caras aparecem na sua questão. Para você aplicar essa técnica, você vai precisar, depois de fazer essa escolha de mudança de variável, você vai ter que escolher quem é o d1 e quem é o v. Escolher não, você vai encontrar. Como é que eu encontro o d1? Se o u é igual a x, o d1 é derivando. d1 vai ser a derivada de x, que é 1 dx. E quem vai ser o v? Se eu sei quem é o dv, o processo para voltar é integrando. Eu vou integrar mentalmente seno de x dx. Qual a integral de seno de x dx? Menos cosseno de x. Menos cosseno. Aí eu vou aplicar a minha regra, minha técnica. A minha técnica, regra não, é técnica. Esse aqui é o meu u, esse aqui é o meu dv. Isso aqui vai ficar assim, ó. Integral de x seno de x é igual a u vezes v, x vezes menos cosseno de x, menos a integral de v du menos cosseno de x dx. Repare que eu não calculei a integral, ainda tem integral para calcular. Mas com integral mais fácil. Com integral mais tranquilo de resolver. Até aqui alguma pergunta? A integral que eu quero calcular é x seno de x, vai ficar aqui é menos x cosseno de x, menos com menos mais integral de cosseno de x dx. Qual é a integral de cosseno de x dx? Qual é a integral de cosseno de x dx? Seno de x. Se você quiser organizar isso aqui para ficar bonitinho, botar o positivo primeiro. Seno de x menos x cosseno de x. Pronto. Deu uma largura esquerda. Mais constante. Integral indefinida, né? A gente estava falando de integral definida, agora está com indefinida. Técnica está constante. O legal é que você pode tirar a prova real. Já ouviram falar em prova real? Dentro do colégio, a gente fazia muito isso lá no fundamental. Também tem algum irmão pequeno, sobrinho, essas coisas? Irmão pequeno? Qual série? Primeiro ano ainda. Acho que já veio quando começa a aprender as alterações básicas, soma, subtração, ela já está vendo isso? Já. Aí quando a professora pede para fazer a subtração, pede para tirar a prova real, que é somar o resultado com o deles para ver se dá. Já viram isso, né? Aí já na prova real é checar.
Se você chegou no resultado correto, como é que eu faço para checar aqui? Deriva. Se eu tenho uma integral que eu suspeito, né, eu apliquei uma técnica nova que eu não conhecia, eu aprendi hoje. E eu tive esse resultado. Para eu saber se eu acertei, eu vou derivar. Como é que pode? Isso aqui, quando eu derivar, vai ficar só x sendo x. Estranho, né? Como vai ser isso mesmo? Quem vai ser a derivada de seno de x menos x cosseno de x? Quem é essa derivada? Derivada de seno, cosseno. Derivada de menos, vou botar o menos aqui, derivada de x cosseno x. Regra do produto. Regra do produto. Da derivada. Derivada da primeira vezes a segunda. Mais a segunda vezes a primeira vezes a derivada da segunda, não é assim? Derivada de cosseno menos Ele está falando assim. Não é menos 100. derivada Do cosseno. menos 100. Eu vou estar certo, não. Menos 100. Obrigado. Aqui fica cosseno de x menos cosseno de x, mais com menos, só que esse menos aqui na frente é menos com menos, mais x seno x. Realmente bateu o resultado, né? Se eu botar a constante aqui somando, ele vai dar a constante exata. Sorte, né? Bateu. Tá? Sorte não. Sorte não. É magia não, é tecnologia, é a técnica, né? Sorte O único trabalho da primeira é achar o DU e o V, né? são os dois trabalhos que eu vou falar assim, três trabalhos que você tem. O primeiro é decorar a fórmula, Não é de fato. né, de fato, não saber. Segundo, tendo ela em mente e usando ela como técnica, aí você vai ter o trabalho de identificar quem vai ser o U e o DV. U e o DV. Um deles você vai derivar e o outro você vai integrar. Identificado isso, aplica a sua fórmula e a terceira dificuldade é acertar as integrais, né? Fazer as contas corretas. São os três pontos cruciais dessa técnica aí. Não, acho que o U e o DV a gente já tem. Não, assim, você tem, mas você não sabe quem é. Não, tipo, começar o cálculo. A questão é essa. Por exemplo, exercício 2. Calcule a integral de x ao quadrado elevado a x dx. X, vai. X elevado a x dx. A questão é assim, ó. Você tem que ter o feeling de saber quem vai ser o e quem vai ser o DV. Tente usar o que a gente viu aí na primeira questão e arrisque ele ali para ser o quem vai ser o DV. O U vai ser quem? E o DV vai ser quem? Não, vai ser. Elevado a x dx. Beleza. Quem vai ser o meu D1? dx? Quem vai ser o V? A integral desse cara. Elevado a x. Aquela piadinha, né, Bernardo? Acho que eu contei para vocês, né, na festa. Se inverter os dois, muda alguma coisa no resultado. Se inverter os dois, muda alguma coisa no resultado? Por que o troço que é igual? Não copia. Derivada de x. Hã? Derivada de x. Elevado a x. Mas quem é se o meu Integral de x. for elevado a x, o problema não é aqui, o problema é aqui, ó. Quem vai ser o meu DV? X dx, não é isso? Quem vai ser o DU? Esses dois a gente observa e os outros a gente calcula. Quem vai ser o DU? A derivada de elevado a x. Elevado a x dx. Quem vai ser o V? X elevado ao quadrado. X elevado ao quadrado sobre 2.
Quando eu aplicar a minha fórmula ali, vai ficar U vezes V elevado a x vezes x ao quadrado sobre 2, menos qualquer sinal, isso aqui não vai dar nada não. Menos a integral de V du x ao quadrado sobre 2 elevado a x dx. Quase que eu ia colocando mais para pensar nessa questão. E aí, quanto é que é essa integral? Ajudou ou não? Não ajudou, né? Acho que a nossa motivação no exercício 1 era eliminar o x. A gente eliminava ele, né, com a derivada. Aqui a gente veio para aumentar esse point dele. Ajudou aumentando. Então a escolha tem que ser correta com o limite. Não é qualquer um deles vai ser o U, qualquer um vai ser o DV e vai dar mensagem. Segundo sempre será o DV, primeiro DU. Olha como fica agora se o meu U for x e o meu DV for o elevado a x dx. Nesse caso, o meu DU vai ser o dx e o meu V vai ser elevado a x. Na hora que eu for montar integral de x elevado a x dx, esse cara aqui é o U, esse cara aqui é o DV. Então fica U vezes V, x elevado a x, menos a integral de V du elevado a x dx. Bem melhor que o anterior, não foi? Porque agora a gente não tem mais esse x aqui que atrapalhar a integral. E a gente tem uma integral que a gente conhece. Mesmo tendo calculado a integral, né, depois da técnica, é uma integral conhecida. X elevado a x menos. Quanto é a integral de elevado a x dx? Elevado a x. Termina com mais a constante. Prova real? Vocês podem fazer a prova real para mim? Vai dar, o resultado vai dar x elevado a e elevado a x. Vai mesmo? Vai. Gênio! É claro que vai. Isso é uma checagem. Se der É porque sorte. não, se der sorte. Constante não precisa, a derivada da constante é zero. A primeira vai ser a derivada do produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, menos a elevada a x, cansar esse cara por isso. É óbvio, né? É óbvio. Acertou. Acertou, é? Sei não. 8h30. Eu quero fazer mais 3 questões desse assunto. Ficar só nas clássicas mesmo. Das 3 eu quero que vocês façam uma para mim. Pode ser? Só faz o. Hã? Faz bem lentinho. Bem, não, vocês vão fazer agora. Eu não. Eu vou fazer, eu espero. Então. Eu espero. Você me espera. Eu posso apagar aqui? Porque normalmente é assim, o professor faz as mais fáceis e passa as mais difíceis para o aluno, né? Vamos ver se vocês. Não é difícil não. É só. Derivada da primeira vezes, derivada da segunda. Passa essa daqui. Tem que ter coragem. Essa aqui tem que ter disposição. O Vitor ali, ó, a derivada da primeira x vezes x mais a primeira vezes A derivada da segunda.
derivada da primeira. Você cortou o menos C, pô. Hã? E esse menos é esse. É a derivada desse cara. Aqui é um produto, não é? Sim. Como é que eu calculo a derivada desse aqui? Fica 1. Derivada da primeira mais É a primeira, a primeira derivada da segunda. vezes a derivada da segunda. Pronto. Isso aqui é isso. Derivada desse cara, certo? Tá. Quem é a derivada desse cara? Ele mesmo. Quanto é 1 vezes a elevada a x? Ah, tá. Tem um menos aí. Agora que eu enxerguei que tem um menos. Derivada de menos é x de menos. A gente cancela, vou cancelar metade só, né? Positivo com negativo. É um cara não sei mesmo. Você que está aí assistindo o vídeo, dá uma pausazinha no vídeo, tenta resolver essa questão 3, né? Vamos ver se você aprendeu o nosso conteúdo. É bem parecida, vai exigir só um pouquinho mais de coragem para você continuar a questão. Ela não termina só com uma integração por partes. Tá ao vivo aí pra mandar um alô pra minha mãe. Pronto, você vem fazer aqui no quadro, aí você manda um alô, aí manda um abraço, aí tem o show da Xuxa, né? Aí é demais. Deixa eu pausar aqui o vídeo para ficar tão longo, já que a gente vai ficar parado. O pessoal só pausa e volta. Então, como é que vai ficar essa integral? Faça o igual a x ao quadrado, diferencial em u 2x, a derivada do x ao quadrado, 2x com diferencial de x. dv cosseno de x dx, que vai ser o v a integral desse cara. Tá integral de cabeça? Integral de cosseno de x dx, cosseno de x. Então aqui vai ficar integral de x ao quadrado cosseno de x dx, sendo u vezes v, x ao quadrado seno de x, menos a integral de VTU 2x seno de x. Eu vou botar o x primeiro. Clarinha. Brasil dx. Pode ser assim? Sim ou não? Vamos lá. Da minha integral vai ficar x ao quadrado seno de x. O 2 eu posso botar para fora. Integral de x seno de x dx. Eu já fiz essa integral hoje. Eu sei o resultado dela. Se eu não tivesse feito essa integral hoje, eu teria que usar novamente a integração por partes. Então, chegou aqui, faz o igual a x, du dx, dv ao seno de x dx, um v menos cosseno de x, e vai ter esse procedimento. Então você vai ter aqui numa integração por partes, pode integrar por partes para ter que resolver. Entenderam isso? Sim, Então, você vai e faz de novo. O igual, eu não vou escrever de novo porque já está claro. Para mim não precisa, eu digo quando você estiver em casa fazendo. Não se limite a fazer só uma integração por partes. essa parte vai ser essa aqui que já está Vai feita. ser essa mesma, ó. Integral de seno de x dx. Está aparecendo aqui, ó. Aí ela fica
2x, 2x. Como eu já calculei hoje, eu vou aproveitar esse resultado. Mas em casa, vocês vão se deparar com coisas desse tipo. De ter que usar a integração por partes para reduzir um grau, mas ainda assim não foi suficiente. Aí vai de novo. Integração por partes. Qual é o resultado dessa integral de seno de x? Integral de x, seno de x dx está ali, ó. Então fica 2 vezes seno de x menos x cosseno de x mais a constante. Tira essa constante por enquanto. Só para tirar parênteses. Constante a gente bota no final. X ao quadrado seno de x menos 2, menos com menos mais 2x cosseno de x menos 2 seno de x. Entenderam o que eu fiz? Eu botei as potências de x em ordem decrescente. X ao quadrado seno de x, 2x cosseno de x, positivo, menos com menos mais, e menos 2 seno de x no final. Só questão de organização. Só questão de organização. Só questão de organização. Coisa minha. É interessante vocês entenderem isso, porque agora vocês vão fazer aqui múltipla escolha. Então você pode chegar com um negócio outro, só organizado ou reorganizado do jeito, as opções. Né? Passando do segundo grau, né? Não é porque nós isso aí, trigonometria É mais X, tem um cosseno para atrapalhar ali no meio. Vai demais. Né? Alguma dúvida aí? Para a gente concluir a nossa aula de hoje, eu vou fazer mais 2 exemplos importantíssimos. Um deles vai para a nossa tabela de integrais indefinidas. Lembra que eu disse para vocês que a gente ia construir uma tabela? A gente construiu, não foi uma tabela de integrais indefinidas que a gente vai usar? A polinomial, né? X ao quadrado, seno de x, cosseno de x, é elevado a x, coisa que a gente fez até agora, não foi? Vou acrescentar mais uma hoje. 4. Integral de ln de x dx. Essa é importante. Essa a gente vai usar demais. Quem é a integral de ln de x dx? Primeira coisa, eu vou deixar claro que a função logarítmica ela tem uma condição de existência. Então, a gente só pode colocar aqui dentro valores positivos. Lembre-se disso, para sua tabela definida para valores positivos. Quem vai ser a integral de ln de x? 1 sobre o módulo de x, Não. Vamos ver, vamos calcular. Como é que eu vou calcular isso? Eu não sei integrar ln, mas eu sei derivar. Eu sei derivar ln. Não sei derivar ln. Qual a derivada de ln? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer u igual a ln de x. Quem vai ser o meu du? Derivada de ln de x. Função de x. dx. Agora, quem vai ser o meu dv? Qual a função que vai ser o dv? Você não tem um V. V? Quem vai ser o dv? DX? dx. dv vai ser dx. Se o dv for dx, quem vai ser o v? Quem é integral de dx? X.
dx para ser o dv. Aplicando integração por partes, u vezes v, x ln de x, menos a integral de v du, x x dx. Aqui a gente vai ter x ln de x, menos, posso simplificar esse x com esse x, já que o x é positivo, ele pertence ao domínio da ln, e a gente vai ter que calcular a integral de dx. E a integral de dx? X. Então, x ln de x, menos x, mais a constante. Acrescentem essa integral na tabela de vocês. Integral de LN. A gente vai ter umas aulas específicas para falar de LN quando a gente terminar toda a nossas técnicas de integrações. Mas até lá, guarda isso aí na nossa tabelinha. Para finalizar a aula de hoje, quinto e último exemplo. Esse aqui é clássico. Eu vou nem fazer aqui não, vou fazer aqui porque eu sei que o bichão ele é parrudo. Peraí. Hã? Eu tô na pergunta, né? Voltando no primeiro. Tá gravado. Tu assiste o vídeo na pauta. dx seno x dx da praia. Ah, boa, hoje. Vai encerrar aqui todo mundo para a praia com uma banho de mar. Ah, boa. Tem mais aula hoje, vocês? Não, Não? é uma prova chata para Então, vamos lá, quarta-feira. liberados. Saideira. E aí, o que é que vocês me sugerem aqui? O elevado a x Elevado a x vai ser quem? U vai ser igual a elevado a x. Quem vai ser o du? É elevado a x dx. Pronto, já que vocês estão meio. Não conseguiram não terminar aquela outra, pelo menos não falaram nada, vocês vão falando para mim, eu vou fazendo aqui. Quem vai ser o dv? Seno de x dx. Nessa ótica de vocês, quem vai ser o v? Cosseno de Integral de seno. cosseno. Integral de seno. Menos cosseno. Pô, não é difícil não, cara. Eu estou servindo só de guia, eu estou só imitando. Vamos esquecer as coisas básicas, senão a gente erra besteira. Eu joguei a bola, cosseno, aí você aguenta mesmo. Ai, ai, ai. Integral de elevado a x seno de x dx. Dv vai ficar com u vezes v. Vou botar logo assim, menos elevado a x cosseno de x, pode ser? Menos a integral de v du menos cosseno de x elevado a x dx. Foi? Sim ou não? Foi. U vezes v, eu vou ter logo menos na frente. Menos a integral de v du.
o dv, aqui é 1 vezes v, menos a integral de v, du. Tá claro isso para vocês que eu estou aplicando a fórmula, direitinho? Tá Não igual. temos que inventar, não, é só manter uma posiçãozinha ali para. Só tá faltando pegar a nossa mão e fazer aqui. Vamos lá. Integral de e elevado a x sendo x dx. Eu quero calcular fazendo menos e elevado a x cosseno de x menos com menos mais integral de e elevado a x cosseno de x dx. E aí? E agora? Faz de novo. Vai de novo. Vai ficar com quem vai ser o novo u e quem vai ser o novo u. U é igual a e elevado a x. Primeira coisa. A gente não costuma repetir letras, certo? Então, uma dica que eu dou para vocês. Para você não ter que ficar usando várias letras na questão, você pode usar isso aqui no seu raciocínio. O detalhe é que a prova de vocês vai ser de marcar, para a nossa próxima encontro. Eu digo futuramente. Vocês pegaram um professor mais cascudo, você falar assim, olha, eu vou fazer u igual a elevado a x, du vai ser elevado a x dx. Aí eu vou fazer v dv igual a cosseno de x dx. E o v vai ser integral do cosseno seno de x. Se você fizer isso, você pode botar errado na sua questão. Repetiu. Hã? Porque repetiu. Porque repetiu letra. Ué, como é que o v é menos cosseno de x e v é seno de x? Letras iguais têm que ter valor igual. Você estaria dizendo que o seno de x é igual a menos cosseno, está errado. Eles não são iguais. Então a dica seria, se vocês vão fazer a prova com um professor bem cri-cri, usem letras diferentes. K e W. Ou então, só para você já prestar atenção, não disso. K e W, por exemplo. Quem vai ser a integral de K de W? K vezes W menos a integral de W de K. Não é a letra que é o importante, é a sequenciazinha direitinho. Outra dica, se você não quer se perder isso aqui, faz isso aqui no seu rascunho, não bota na sua solução. Daqui para cá, todo indivíduo tem que saber que é a integração por partes. Quem é o DV, você não precisa indicar quem está com a mente não. Isso aqui é seu. Isso aqui é seu. Então não mostra. Se o professor for cri-cri, e tem professor cri-cri, certo? Que encasqueta em qualquer detalhezinho, então, convenhamos, matematicamente é um detalhe importante. Se eu falar que V é seno de x e V é menos cosseno de x na mesma questão, não é errado. Né? Mas para a gente aqui, se a gente tem ciência disso que eu falei agora há pouco, o rabulho de notação, e para poder usar nossa fórmula com mais fluidez, eu vou usar as letras que a gente vai aprender. Algum problema aqui? Não? Então vamos lá. Vai ficar com integral de e elevado a x seno de x dx vai ficar menos e elevado a x cosseno de x. Eu estou só repetindo até aqui. E agora eu vou calcular essa integral com integração por partes. U vezes v elevado a x seno de x menos a integral de v du seno de x elevado a x dx. E agora? O que é que eu faço? Integração por parte é infinito? Porque se integrar por parte novo, ó, eu peguei aqui e fiz integração por partes. Então não é uso. Cheguei na integral e voltei para cá. Então não é aquele udão. Hã? Era para usar aquele udão. Então a gente vai ter que trocar o U e o DV. Não é isso? Troquem aí, façam para mim, por favor.
Tem. São 9 horas ainda. 5 minutos, 10 minutos para vocês. Passa aí. Tem. Estou entendendo que é uma coisa que a gente não tem controle. Tem que fazer conta para ver o que é que vai dar. É uma técnica, não é uma regra. Não vai dar a resposta qualificada. Então não vale o que eu falei, não. Não pega sempre o primeiro como Dá certo pegar o primeiro como vai nessa forma. Para quem está vendo o vídeo, eu vou dar uma pausa aqui, deixar os alunos que estão presentes fazerem as contas. Já a gente volta para concluir a questão. Enquanto isso, vocês tentem fazer trocando o U e o V. Se vocês sacaram aí a saída ou não. Pronto, para concluir aqui essa questão, o que a gente vai fazer? Passa para o computador. Voltando aqui. Chegamos nessa parte, eu tenho menos integrado de x elevado a x dx. Vou pegar esse camarada aqui e passar para o outro lado da igualdade. Então lá na igualdade nós temos integral de e elevado a x seno de x dx. Vou passar esse aqui para menos para o outro lado mais. Como a ordem não altera o estado, integral de e elevado a x. A ordem dos fatores não deve tamanho do buraco. dx igual quem está do outro lado. Botar o positivo primeiro. E elevado a x seno x menos E elevado a x cosseno x. Uma coisa somada com ela mesma, uma integral somada com ela mesma, duas vezes ela. Aqui vai dar duas vezes a integral de E elevado a x seno de x dx. Posso botar aqui o E elevado a x na evidência. Seno de x menos cosseno de x. Esse que está multiplicando passa para o outro lado e dividindo. Chegou a resposta. Elevado a x. Nossa integral diz E elevado a x seno de x dx. É igual a E elevado a x. É igual a E elevado a x. Que multiplica. Seno de x menos cosseno de x. Tudo isso sobre 2. Mais constante. Entenderam essa sacada do Ricardo? Boa, né? Eu tenho um cara que eu quero descobrir quanto ele vale. Aparece esse mesmo cara aqui só com sinal negativo. Passei para o outro lado ele somando. Então, um cara que eu desconheço somado com o mesmo cara que eu desconheço é o dobro dele. Dois caras iguais se desconhecidos, mas não são iguais. Então, a gente pode encerrar a aula por aqui? Ainda está gravando, pode falar. Então, me despedir aqui, pessoal. Tchau, pessoal. Bons estudos. Até a próxima aula.